Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra da 6ª Concarte da CNR e 23º Congresso da Noreg Brasil. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. O tema da 5ª mesa da 6ª Concarte da CNR e 23º Congresso da Noreg Brasil foi Notas e Registros Públicos, a inteligência artificial a serviço do cartório do século XXI. Assista. Agora, para os nossos debatedores, discutir um pouco desse assunto que é tão importante para o sistema extrajudicial, no momento que a gente começa a falar muito fortemente sobre os sistemas de registros eletrônicos e o uso das centrais dos tabeliães. Então, acho que podemos iniciar com o Dr. Jordan. As coisas sempre pareceram e sempre vão parecer que estão evoluindo rápido demais. Assim falavam nossos bisavós, avós, nossos pais, né? Mas agora, em tempos de revolução digital, a sensação é de que essa celeridade é bem maior, e é mesmo, né? É mesmo, bem mais impulsiva e impetuosa. Nós temos, sim, uma nítida sensação de alta velocidade, e ela existe. Estamos, afinal, na era da conectividade em tempo real, uma sociedade de conectividade em tempo real. As coisas, enfim, são instantâneas, ou parecem, né, em grande parte, instantâneas e concomitantes. Agora, como que nós, notários e registradores, entrando aqui um pouco mais diretamente na nossa seara, podemos atender a uma demanda natural, né, por velocidade e conforto, especialmente velocidade, quando nós temos na cautela uma premissa básica do nosso trabalho, da nossa atividade, né? E a cautela é uma espécie de reverso da pressa, né? Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Como fazer as pessoas entenderem que a efetivação de direitos fundamentais, que nós trabalhamos com isso, dentre inúmeras outras nuances jurídicas de direitos, como fazê-las entender que isso não se confunde com um jogo, com um torneio, com uma disputa, onde se busca um recorde, né? Sem demérito às sapatarias, mas atividade notarial e registral não é uma sapataria 24 horas. Então, quando falamos em velocidade, temos que falar também em cautela, porque nós trabalhamos pela segurança, especificamente segurança jurídica, né? Então, assim, a sociedade, governos, a opinião pública, o setor produtivo, enfim, todos precisam entender os desígnios e o valor da fé pública. Precisamos de um poderoso marketing de esclarecimento, sim, para entronizar isso, né, na cultura, na nossa cultura, uma cultura de valor à fé pública. Precisamos fazer uso, claro, massivo da tecnologia, isso não há a menor dúvida, e nós já fazemos isso, acho que desde a década de 90, quando nós transportamos para dentro dos computadores pessoais, dos sistemas de computadores pessoais, aquilo que fazíamos em máquinas de datilografia e colocávamos no papel, manuscrito, muitas vezes, também. Desde a década de 90, nós fazemos isso. Nós temos sistemas, aí, por exemplo, de registro imobiliário que nasceram na década de 90, estamos em 2023. Nós já estávamos lá pensando nisso, estávamos na frente. Já estávamos, naquela época, falando até de registro eletrônico, de matrícula eletrônica, de uma nova sintaxe. Isso foi, claro, uma informatização muito básica que tínhamos na época. Não tínhamos uma visão de sistemas de dados estruturados,
de interconexão, de interoperabilidade, muito menos ainda de inteligência artificial. Não tínhamos, né? Mas se não queremos atropelar a segurança com uma velocidade imatura, né, é evidente que nós precisamos sempre pensar que é necessário entregar conforto àquele que usa o nosso serviço, que é a população brasileira. Isso, para nós, é um preceito, uma premissa muito cara. E aí entra, então, a importância do nosso diálogo, da nossa interconexão, da interconexão especificamente aqui falando das especialidades, do notariado e do registro público. Diálogo esse que já existe há um bom tempo e está se acentuando cada vez mais. Temos conversado sempre aqui entre as especialidades. O SERP foi introduzido e previsto na Lei 14.382. É uma consolidação desse diálogo, né? Porque, através desse serviço eletrônico de registro público, e eu quero mencionar também do notariado, nós certamente vamos ter comunicações internas que vão resolver muitos problemas da população, sem que nós precisemos demandar o usuário do serviço especificamente. Se eu preciso de um documento, por que eu preciso pedir para ele ir atrás desse documento, quando eu sei que esse documento muitas vezes pode ser fornecido por uma outra especialidade, por outro registro público, ou que seja por um outro órgão público? Por que não resolvermos isso internamente? E que se paguem as taxas devidas, sem problema nenhum, mas temos condições de comunicação, sobretudo agora, na era digital. Antes já podíamos fazer isso até por telefone, mas era operacionalmente mais complicado. Agora, com o SERP, com o registro eletrônico, com o notariado eletrônico, nós podemos entregar essa simplicidade e esse conforto para a população brasileira. Isso nós precisamos estar bastante atentos. Vamos ouvir agora também o Dr. Rainey, presidente do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Brasil, que também, através da legislação 14.382, ganhou uma importância, né, de novos formatos de central nacional de garantias de bem imóveis, algo que até então não existia, e vai ser tão importante também economicamente para o Brasil, né? Aquela pessoa que tem um bem imóvel que tem uma importância econômica vai poder, através de uma central de garantias que vai trazer confiabilidade para o sistema, poder obter créditos, financiamentos, empréstimos e poder trazer uma propulsão econômica para o país através desse tipo de expediente. Então, seja bem-vindo ao nosso painel e está com a palavra para as suas colocações. Nós criamos o RTDPJ pela primeira vez, através de uma Assembleia Geral online, totalmente online, onde os registradores de títulos, documentos e pessoas jurídicas puderam votar online também. E essa Assembleia Geral foi muito vitoriosa. Ela teve 647 oficiais de registro de títulos e documentos online, completamente online, votando, e teve 82,7% de aprovação do seu estatuto, Conselho Fiscal, diretoria, comitê técnico. Foi uma intenção do grupo que está à frente do RTDPJ, foi uma intenção importante nossa, que criássemos um comitê técnico, e um comitê técnico com a paridade estadual e por região. E dessa forma, nós temos hoje 17 membros do comitê técnico, nós temos uma diretoria executiva no RTDPJ, temos um comitê técnico, que essas soluções técnicas são resolvidas nesse comitê, que essas soluções são submetidas à diretoria executiva, e em caso de não consenso entre as partes, será submetida também a uma Assembleia Geral. Eu acho isso muito importante, uma saída extremamente democrática para as evoluções tecnológicas que nós estamos nos propondo a fazer. E ele foi criado, o RTDPJ, com esse intuito de interoperabilidade. Esses 17 membros do Conselho Técnico têm trabalhado de forma árdua, toda semana tem reunião, de forma virtual. E o que é o RTDPJ? É o órgão operador nacional de registro dos cartórios de títulos e documentos e pessoa jurídica, onde nós vamos criar soluções interoperáveis entre nós e os outros colegas do registro público brasileiro, e
além de criar essas soluções, nós vamos utilizar um padrão de tecnologia que nós já vimos utilizando na central de RTDPJ Brasil, que é uma central que já deu mostras do sucesso. A única coisa que nós temos que fazer agora é criar as APIs para a interoperabilidade. A central possui mais de 3.000 cartórios pendurados nela. Ela está integrada, completamente integrada entre os cartórios de RTDPJ e dentro do conceito de interoperabilidade do ONCERP, agora nós temos que fazer essa interoperabilidade com os outros segmentos. Esse é o conceito maior. Nós temos APIs, ela está disponível 24 horas por dia e está completamente integrada à rede SIM, onde os cartórios de pessoa jurídica podem, inclusive, deferir CNPJ. Nessa central fazemos registros e averbações, emissão de certidões, envio de notificações extrajudiciais em lotes, busca, autenticação de livros contábeis, assinatura com certificado digital, consulta de validade via QR Code e pagamento inclusive com Pix. Temos manuais para os clientes, manuais e demonstrativos de serviço, acesso ao ANSERP para a busca de PJs, serviço de digitalização para adequação de documentos e uma breve busca da CNG, Central Nacional de Garantias. Percebam, o RTDPJ, ele tem uma peculiaridade, os registros dos bens móveis são no RTDPJ, e ele é muito diferente do registro de imóveis, né, Jordão? O registro de imóveis, a matrícula está lá, está ofertada a matrícula. Toda vez que o mercado quer consultar alguma coisa do registro de imóveis, a matrícula é o raio-x do registro de imóveis. Ele é o raio-x. Os bens móveis não têm isso. Os bens móveis não tinham uma central de garantias móveis. E a nossa intenção é, com esse sistema, que a gente desenvolva uma central de garantias de bens móveis para que, no Brasil inteiro, de forma rápida e célere, a população, o mercado, a sociedade, o poder público possa consultar essa garantia de bens móveis, essa garantia imobiliária. E é muito interessante isso. Certa feita, eu vi uma palestra do presidente Isaac, da FEBRABAN, e ele falava de forma muito interessante: por que os juros dos bens imóveis são mais baratos que os juros ofertados com os bens móveis? E ele dizia o seguinte: Rainei, está lá na matrícula o bem imóvel, toda a garantia está lá. Nos bens móveis, a gente não sabe onde estão os bens móveis. Então, o que é que acontece? Se nós tivermos uma central de busca de garantias de bens móveis, nós vamos ter a possibilidade de ofertar ao mercado essa segurança. Isso vai fazer com que diminuamos o spread bancário e diminuamos os juros, dando essa segurança ao mercado. Então, o mercado financeiro, a FEBRABAN, está entusiasmadíssima com essa solução que nós temos a dar, entusiasmadíssima, é um dos incentivadores de nossa evolução tecnológica nesse sentido. E a nossa central, hoje, são mais de 5 milhões de acessos, já temos mais de 5 milhões de acessos, temos um número de usuários enorme já, crescendo, né? Você vê que em 2019 eram 10 mil usuários, hoje temos 300 mil, mais de 300 mil usuários. Temos também um número de cartórios que cresceu enormemente de 2019 para cá, pós-pandemia, claro. Eram 2 mil cartórios pendurados na central, hoje são mais de 3 mil cartórios. E a nossa tela inicial, nosso conceito de tela inicial no ONCERP seria busca nacional do SERP, penhora online pelo RTD, ofício eletrônico, pedido de certidão e pesquisa da RCPJ. E outros serviços. Essa será prioritariamente a nossa primeira tela de um RTDPJ, mas eu não podia deixar de mencionar absolutamente uma evolução que vai ser maravilhosa para todos nós de RTDPJ. No dia 1º de janeiro de 2024, doutora Carolina, 1º de janeiro de 2024, vai entrar em vigor o artigo 130, que foi modificado pela 14382, e nele está dizendo peremptoriamente que os contratos serão registrados no domicílio do devedor ou do garantidor. Isso é muito importante para democratizar o registro público no Brasil. Então, de títulos e documentos. Então, isso vai ser muito bom, vai ser um divisor de águas para o RTD. Vamos levar para registros para todo o país e não ficar apenas no domicílio do credor. Todo mundo sabe que o credor se concentra nas grandes capitais. Então, o interior do país vai ter um sucesso muito grande. Mas eu queria fazer uma observação
final, que é sobre o projeto de lei, o 4188. Preciso fazer essa observação. O ministro Barroso falou sobre desjudicialização aqui nesse púlpito. Ministro Fux falou sobre desjudicialização também aqui, nesse púlpito. E o ministro Fachin falou em resiliência e também em desjudicialização. O projeto 4188, ele nasceu com a intenção de regular melhor as garantias no país. E ele tinha um dispositivo importante, que era o dispositivo que o título dos documentos poderia fazer a busca e apreensão, a consolidação da propriedade imobiliária com a busca e apreensão. O projeto transitou na Câmara dos Deputados, no Senado Federal aqui do país, e esse projeto era muito importante porque ele acelerava os processos da busca e apreensão, que é uma dor do sistema financeiro, que é uma dor. E esse processo, por ser uma dor, ser um processo lento, também aumenta o spread bancário e também aumenta os juros ofertados à população quando vai tirar um carro, o empréstimo do seu carro, o empréstimo do seu bem automotor. Isso é uma dor do sistema financeiro brasileiro. E, inexplicavelmente, algo que acelera, que desjudicializa, foi vetado pela Presidência da República. Esse projeto volta à Câmara Federal e ao Senado, ao Congresso Nacional, para ser apreciado esses vetos. Eu acho que é de prioritária importância levar os nossos representantes da Câmara e do Senado que os cartórios do Brasil, os registros de títulos e documentos do Brasil, eles estão prontos a ajudar a sociedade. Prontos. Caindo o spread bancário, caindo os juros, mais oferta de crédito, mais pessoas podem chegar e ter o seu automóvel, o seu bem automotor. Então, é muito importante que isso aconteça, e se isso acontecer, Rogério, seria mais uma vez, mostras, doutora Carolina, mostras que nós estamos prontos a servir a sociedade. Nós só queremos serviço, falamos sobre isso hoje, só queremos serviço, só queremos servir. E, finalizando a minha fala, eu me lembro de uma parte de um livro do escritor e poeta Mia Couto, que ele falava que se isso acontecer, no nosso caso do projeto 4188, que a gente se coloca para servir a população, e ele fala que existem momentos que são muito mais que sonhados. São momentos abençonhados. Se são abençonhados, que venha o 4188 sem os vetos. Obrigado. Vamos agora, então, ouvir a representante da Arpen Brasil, a doutora Karine Bozelli, que a Arpen gere, desde 2015, a CRC, então é uma plataforma já bastante consolidada, fez com que muito rapidamente todos os registradores civis se integrassem a ela, e hoje ela é um exemplo de segurança jurídica no que diz respeito aos atos da cidadania, que desde o registro de nascimento até a morte do cidadão, tudo passa por ali, que vem criando inveja internacional, onde ela é exaltada. Inclusive, estamos trabalhando com o Itamaraty para que os consulados brasileiros no exterior façam uso da eficiência que a CRC traz para o sistema registral civil. Obrigada pela sua parceria de sempre, e está com a palavra. O questionamento que eu faço sempre sobre a questão da inteligência artificial, que diversamente, professor Mário, nós não temos ainda marco legal regulamentado aqui. Nós sabemos que no ambiente europeu, da União Europeia, existem vários regulamentos de GDPR, como a doutora Carolina falou, o regulamento 910 de 2014, que fala dos modelos de assinatura eletrônica simples, avançada, qualificada e assim por diante. Nós não temos um marco legal de inteligência artificial. Então, o questionamento que eu coloco hoje e o senhor já nos deu a direção, como nós vamos gerir essa inteligência artificial? Como nós vamos utilizar do ponto de vista jurídico, em que a nossa atividade é uma atividade eminentemente intelectual? Ou seja, diante de um caso prático,
você, Leandro, diante de uma situação prática, você faz uma qualificação notarial para verificar qual o negócio jurídico que melhor se aplica. Diante de uma realidade fática que me é apresentada, eu tenho que qualificar aquela relação para verificar, é uma situação de união estável, é uma situação de casamento, é um registro tardio, é um registro de nascimento. Não se dá meramente questões só de tecnicidade, de contagem de prazo ou de encaminhamento num padrão pré-formatado, porque nós vamos ter sempre necessidade de reatualizar essa base de dados, reorganizar essa base de dados. E acho, como o colega Jordan falou, nós estamos tratando de inteligência artificial, mas nós não podemos esquecer que nós temos pessoas naturais, dignidade da pessoa humana, que deve ser sempre respeitada. Como a própria doutora Carolina falou, ou seja, a questão de preconceitos, a questão de pré-julgamentos e assim por diante. Então, o cenário que nós temos hoje, na minha pequena visão e que me parece nós precisamos melhor entender o que a inteligência artificial pode nos ajudar, e aí nós temos também na nossa plataforma, André, a questão de respostas, a inteligência artificial que nos ajuda para que o cliente saiba como pedir a certidão, ou como fazer o encaminhamento do procedimento. Acho que isso, nessa atividade meio, é fenomenal. Eu acho que vale muito a pena, mas não podemos esquecer que a inteligência artificial jamais pode substituir a capacidade humana, porque nós somos seres vivos, seres pensantes, e precisamos sim utilizar o que tem aqui dentro da nossa caixinha, que graças a Deus é o cérebro, né? Obrigada, gente. Voltamos já com o Cartório Contemporâneo. Voltamos com mais Concarte no Cartório Contemporâneo. Doutor Leandro, que aqui representa a presidente do Colégio Notarial do Brasil, doutora Gisele, que também é uma grande parceira de trabalho, fazemos várias ações juntos, e tem aí o e-notariado, exemplo também para o mundo. Isso foi objeto de discussão no Encontro Mundial do Notariado, recentemente realizado aqui em Brasília. Já se fala em smart escrituras, algo assim realmente inovador que o Colégio Notarial traz para nós. Doutor Leandro, o senhor está com a palavra. E nós não podemos falar de tecnologia e notariado sem falar do e-notariado, que sem dúvida é uma revolução na nossa atividade. O e-notariado hoje suporta 100% das atividades, dos atos notariais que a gente pratica. Todos eles podem ser feitos na plataforma digital. E o nosso número de usuários cresce exponencialmente. A gente acredita que em pouco tempo os atos via plataforma serão mais numerosos do que os atos físicos em serventia. O não deslocamento hoje na nossa vida corrida é uma vantagem incrível. Então, sem dúvida alguma, foi um avanço enorme. E me lembro quando, pouco antes da pandemia, quando a discussão sobre um e-notariado estava entre os colegas do Colégio Notarial, as palavras eram medo, fim da carreira, fim da atividade, o problema da diferença interestadual de tabelas de emolumentos. Isso tudo era muito intenso. Mas, com a pandemia e com uma regulação muito bem pensada pelo Conselho Nacional de Justiça, a gente fez nascer o e-notariado. E hoje, sem dúvida alguma, é sinônimo de evolução e eficiência da nossa atividade. Mas não tem como não falar de inteligência artificial nesse ano de 2023, em que o ChatGPT 1, 2, 3, 4, sei lá qual que a gente já está, é assunto geral. A juventude quer fazer trabalho de escola agora só por isso. Mas, como já dito por alguns colegas, tecnologia, ChatGPT, seja qual for, é ferramenta de trabalho, né? E muitas vezes alguma tecnologia surge e tem repercussão só porque é nova, só porque tecnologia por tecnologia, mas não traz, né, vantagens reais à população. Sem dúvida alguma, a gente tem vantagens e novidades com a inteligência artificial, mas a atuação humana é fundamental. A gente viu esses dias uma situação em que houve uma decisão judicial proferida, em que se disse que foi feita via ChatGPT e que a jurisprudência que estava mencionada na decisão não existia.
O ChatGPT criou a jurisprudência. Então, sem dúvida alguma, a falta de revisão humana desse tipo de trabalho vai gerar danos enormes à sociedade. Então, sem dúvida alguma, a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, deve ser objeto de estudo da nossa atividade. Nós devemos, de forma alguma, afastar isso, trazer para perto, mas como mais uma ferramenta de prestação de serviço. E isso o Colégio Notarial do Brasil vem fazendo. E aqui eu gostaria de trazer alguns exemplos, algumas ferramentas que a gente tem tratado. A mais relevante delas, e foi destaque nos últimos eventos, a doutora Carolina acabou de dizer, das smart escrituras. Na verdade, a gente quer integrar ao e-notariado uma tecnologia autônoma, né, de inteligência artificial que permita a implementação de condições ou de pagamento de uma forma automática, sem a intervenção humana. Né, trazendo, por exemplo, a hipótese do escrow account, aquela conta garantia, que o dinheiro fica numa conta separada e assim que as condições se implementam, o dinheiro é transferido ao vendedor. Há também um estudo dentro do Colégio Notarial de ferramentas de inteligência artificial para a interação notário e cidadão. Dando continuidade à nossa programação, vamos receber aqui no palco agora a jornalista Juliana Morrone. Green Swan, o cisne verde, são essas soluções que são exponencialmente positivas para problemas globais, mas elas não necessariamente são soluções perfeitas. O copo oxi biodegradável definitivamente não é uma solução adequada. E aí a grande dificuldade nossa como consumidor, como quem está ali, como um dos stakeholders, é descobrir o que é o que. Esse é um processo. Nós ainda estamos num processo. Além disso, nós temos, então, esse fato que é uma realidade, que são as mudanças climáticas e o colapso ecológico. Quem não levar isso a sério, quem fingir que isso não está acontecendo, certamente vai ser prejudicado. Eu gosto de trazer exemplos aqui, imagino que estejam cansados, foi um dia de muito debate, de muito aprendizado, então vou procurar aqui trazer um pouquinho de leveza para vocês, para tentar ilustrar como é cada vez mais importante que a gente leve a sério todas essas questões que eu levantei aqui, inclusive do colapso ecológico, das questões climáticas, e tentar endereçar para o público com quem se trabalha essas preocupações. Não dá para virar as costas para esses problemas todos e tendências que estão acontecendo aqui. Havia um cenário no Brasil, estava no Rio de Janeiro, os meteorologistas estavam avisando há dias, havia uma onda de calor tremenda, a sensação térmica chegou a 60 graus antes do show. A empresa poderia, tranquilamente, teria que ter levado isso em consideração para receber esse público, que era muita gente, um ingresso caríssimo. Foi muito sério o que aconteceu. Uma jovem morreu, não sei quantas desmaiaram de calor, porque não tinham acesso à água. Eu cobri daqui, de certa forma, o evento, porque eu conhecia pessoas que estavam lá dentro e elas iam me municiando com informações. E elas diziam que até tinham uns vendedores que passavam com cerveja e refrigerante quente. A água era algo muito raro para se comprar, era caríssimo, e quando vinha era um copinho pequenininho assim. Então, quer dizer, a empresa não levou em consideração a questão ambiental, não fez uma boa governança e não olhou para o social, que era o público dela. E aí, o que aconteceu? Qual foi o impacto disso? O objeto de consumo, que era a Taylor Swift, que não tinha nada a ver com a história, ela foi lá cantar, né? Taylor Swift foi profundamente afetada. Até hoje, gente, a gente está vivendo uma guerra, duas guerras, né? Até hoje, os jornais americanos trazem na capa Taylor Swift todos os dias. Esse show já foi há quanto tempo? Né? Então, esse é um problema. Quando a gente quer pensar em sustentabilidade, não é essa visão apenas de dentro para fora, de pensar só na questão ambiental. É uma soma de coisas. E é pensar em riscos e oportunidades. Eu gosto de ver assim, o ESG, que é esse sistema que foi desenvolvido para o mercado de capitais originalmente, e eu gosto muito das ideias que surgem no mercado de capitais, as empresas
abertas, as companhias abertas têm essa questão de inovação mesmo muito forte, elas estão sempre à frente. Então, esse termo ESG surgiu ainda em 2004, gente, já são quase 20 anos, quando então o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, fez uma provocação para o mercado de capitais. Juntou lá 50 CEOs e falou, gente, como é que vocês conseguem agregar metas ambientais, sociais e de governança ao mercado de capitais? Então, já naquela época, a questão era dinheiro, era financeira mesmo. E o mais interessante é que um dos setores, entre todos, que mais deram contribuições foi o setor de seguros. E por que isso? Naquela época já tinha havido uma onda de eventos extremos climáticos, incêndios na Califórnia, nevasca na costa leste dos Estados Unidos, vazamento de petróleo no Golfo. Então, tudo isso fez com que as seguradoras tivessem que cumprir com as suas obrigações. Elas tiveram que pagar as suas indenizações e começaram a refletir que essas questões ambientais, sociais e também de governança eram impactantes. Veja a Braskem agora. Ontem a Justiça Federal determinou que a Braskem pague R$1 bilhão como forma de ressarcir esse dano que é incalculável ali em Maceió. Toda medida, toda ação, toda estratégia de uma empresa tem que ser levada considerando essas questões ambientais, sociais e de governança. E um olhar de fora para dentro, não é um olhar de dentro para fora. Não é, eu quero ter copo de plástico porque é bonitinho, plástico biodegradável, é mais sustentável. Não, é assim, esse meu lixo aqui, ele vai parar ali no container fora do meu cartório, vai cair uma chuva, essa coisa toda vai ser arrastada para aqui dentro do meu cartório, a boca de lobo vai ficar entupida e vai alagar o meu cartório. É assim, é um olhar de fora para dentro, ao contrário da sustentabilidade, que é de dentro para fora. E esse cara aqui, eu sou encantada com ele, porque ele tem sido uma voz muito importante, ainda que não necessariamente uma voz regular em relação à sustentabilidade no mundo dos negócios. O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é uma gestora de assets, a maior do mundo, lá atrás, já tem bastante tempo, ele vem escrevendo cartas para os investidores, trazendo essa questão da sustentabilidade. Ele vem trazendo isso, não é de hoje, ele usou por muito tempo esse termo ESG, mas, como tudo nos últimos tempos, que é uma tendência que eu até não coloquei ali, a polarização política é uma questão hoje da nossa sociedade. Então, em alguns lugares nos Estados Unidos, por exemplo, em estados onde há produtores de petróleo, se você chega lá falando em ESG, você provavelmente vai apanhar, porque aquilo ali é pior que um palavrão. Então, o Larry Fink, que tem sido uma voz importante no mercado de capitais para defender a sustentabilidade do mundo dos negócios, recentemente ele falou, não vou nem mais falar esse acrônimo, essa sigla, eu vou falar sustentabilidade do mundo dos negócios, eu vou falar em descarbonização, não tem mais jeito, gente, assim, a situação, nós continuamos, o aquecimento da Terra continua, mesmo com todos os alertas, nós continuamos emitindo gases de efeito estufa. Eu deveria ter vindo de bicicleta hoje, já que eu moro aqui para dar um bom exemplo, mas aí eu acabei pensando em meu salto alto, que é esse o grande problema que se tem no ESG, com pequenininho, que é esse exemplo que eu dei, com grande, a gente vai sempre encontrar uma dificuldade em tomar uma decisão, não vai ser tão fácil assim tomar uma decisão. Mas então o Larry Fink continua dizendo que é papel de qualquer empresa, de qualquer parte da sociedade de buscar sustentabilidade. E a sustentabilidade com descarbonização, com tratamento que diminua as desigualdades sociais e com crescimento sustentável. E aí, gente, quando a gente fala em ESG, sempre a gente vai encontrar esse tipo de contradição que eu acabei de falar, por exemplo, do copo biodegradável, que na verdade ele se transforma em algo muito pior. Nem sempre a solução é a mais adequada. O carro elétrico europeu, por exemplo, ele é feito como? A partir de que energia? Energia térmica, de carvão. Então, já fizeram esse cálculo, o nosso carro aqui a etanol,
ele emite menos gás de efeito estufa que o carro elétrico da Europa, não um carro elétrico fabricado aqui no Brasil. Aí a conta muda. Mas os ratings, os índices de avaliação de ESG de empresas também ainda requerem muito aperfeiçoamento, não tem uma métrica única, e isso gera muitas distorções. Vejam você que a Philip Morris, que aliás está fazendo um lobby muito grande para a regulamentação de cigarro eletrônico, a Philip Morris conseguiu um rating maior em ESG, em metas ambientais, sociais e de governança, do que a Tesla. A Tesla, que faz carro elétrico, autônomo, que é assim, é a expressão da sustentabilidade. Mas por que isso? A Tesla, em termos de governança, é um problema. Tem denúncias e mais denúncias de assédio, de bullying contra funcionários. Vocês devem estar acompanhando aí o Elon Musk, há 2 dias, mandou os patrocinadores, os anunciantes para aquele lugar. A governança é muito ruim, a parte social é muito ruim, ainda que seja uma empresa com grande inovação e que tenha trazido essa inovação para a nossa sociedade. Então, é o equilíbrio entre esses 3 pontos que é o mais importante. Muita coisa está mudando aqui no Brasil, gente. Eu mostro aqui para vocês que foi aprovado, por exemplo, o mercado regulado de carbono. Essa aprovação foi no Senado e é mais voltado para a indústria. O que é o mercado regulado de carbono? A indústria vai ter um teto, que é o CAP. Se ela ultrapassar esse teto e na emissão de gases de efeito estufa, ela vai ter que compensar. E essa compensação já é possível fazer comprando créditos de carbono. Tem muitas empresas vindo para o Brasil, investidores americanos, por exemplo, interessadíssimos no Brasil. O Armínio Fraga Consórcios tem, por exemplo, uma nova empresa chamada ReGreen, que está reflorestando a Mata Atlântica, está reflorestando ali a região norte. E é isso, é deixar a fazenda lá, plantar espécies nativas e deixar ali. Esse é o business, e isso já está acontecendo. Além disso, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, adotou uma medida muito interessante, que vale a partir de 2026, empresas de capital aberto, e eu estou trazendo isso porque, como eu disse no começo da conversa, que o mercado de capitais faz, em seguida vai vindo em cascata, segue de modelo. A CVM vai exigir que, a partir de 2026, toda empresa terá que ter no Conselho de Administração, na presidência, em cargos de diretoria, pelo menos uma mulher ou um representante, e um representante de um grupo minorizado. Se não tiver, vai ter que se explicar. Então, ela vai exigir relatórios e as empresas estão correndo aí para buscar não só diversidade, que foi um processo que a gente já vem acompanhando há algum tempo, mas acabava ficando ali no chão de fábrica, mas inclusão também. Além disso, a integridade, o novo código do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que eu achei assim muito especial, porque ele traz esses 5 princípios que são fundamentais, que a gente pode usar na vida pessoal, nos cartórios, para onde for, que é a integridade. Integridade é o quê? Você fazer aquilo que você prometeu, que você se propôs a fazer, você exatamente cumprir, né? Ser íntegro nisso. A transparência, que é como eu falei, hoje em dia nada fica mais sob o tapete, debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem. A equidade, que é esse tema tão importante, a gente tem avançado, sim, na diversidade, mas a equidade ainda é um desafio. A responsabilização e a sustentabilidade. Por fim, a sustentabilidade ainda não aparecia nesses princípios que o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, indica todos os anos. E agora a sustentabilidade apareceu. E o ESG, então, é isso, gente, é identificar, avaliar, mitigar, adaptar os riscos sociais, ambientais e de governança. Eu gosto de usar esse exemplo, que acho que ilustra bem a diferença entre igualdade e equidade. É só com equidade que se permite a inclusão. Não adianta dar a mesma bicicleta para todo mundo, porque as pessoas, nós, somos diferentes. Então,
a equidade é exatamente permitir um tratamento diferenciado para que todos tenham a chance igual de crescimento, de ascensão profissional, né? Um grande problema que eu vejo hoje, nessa minha rodada aí pelo Brasil, tem muita empresa que contrata. Outro dia tinha uma empresa que até publicou um anúncio no LinkedIn que queria dar prioridade para pessoas negras, e aí embaixo falou assim, contrato PJ. Então, assim, então contratar, mas aí, na legislação trabalhista, vamos deixar um pouquinho para lá, porque eu estou precisando aqui resolver meu problema de diversidade. São questões, são desafios que ainda têm que ser superados, né? A gente vê também iniciativas, ao contrário dessas que são, que tem muito greenwashing, né? A gente vai encontrar muito, e sempre quando a gente estiver perseguindo inovação, adaptação e sustentabilidade, a gente vai ter que olhar 2 vezes, 3 vezes, para não correr risco de cair num greenwashing. Essa é uma empresa do Paraná que faz um plástico que é 100% compostável. Eu gosto de mostrar, o nome dela é ERT, né? Acho que eles fizeram uma brincadeira com a palavra terra, em inglês, ERT, e ela faz com um plástico da cana-de-açúcar. Esse sim é 100% compostável. Se você deixar numa composteira, em 180 dias ele vira adubo. Nos Estados Unidos já existem fazendas gigantescas, gente, só para compostáveis. Deixa lá e aquilo ali vira, tem um monte de minhoca, e aquilo ali vira uma terra super fértil, um adubo fértil para ser usado em plantações. Aqui no Brasil praticamente não existe, tem uma experiência muito interessante no Paraná, mas está começando ainda, é algo que ainda está no processo inicial. Se não se faz, se não há essa preocupação com as metas sociais, ambientais e de governança, os problemas aparecem. Eu trago aquele exemplo das empresas de vinho do Sul, vocês certamente acompanharam no ano passado, são empresas sólidas, empresas excelentes, que têm produtos de extrema qualidade, e essas empresas diziam estar enfrentando um problema grande da falta de mão de obra, que é outra mega tendência que a gente tem por aí. Nossa população está envelhecendo, cada vez mais teremos problemas com mão de obra. Enfim, lá no Sul eles disseram que estavam com esse problema e resolveram terceirizar, né? Contrataram uma cooperativa, e aí vieram as denúncias de trabalho escravo, e a empresa teve que fazer esse TAC aí, um termo de ajustamento de conduta, e que custou caro a essas empresas, inclusive a imagem delas. Então, sempre que tem que se pensar, não só com quem você lida, com o fornecedor direto, mas com o fornecedor do fornecedor do fornecedor, com todas as partes interessadas, indireta ou diretamente. Trago também o caso de péssima governança da Enel, né, da empresa italiana lá de São Paulo, que recentemente provocou um apagão na cidade mais rica do país, e isso trouxe consequências terríveis. E o que a Enel fez? Ela cortou funcionários, né, em mais de 30% desde 2019. Quer dizer, um problema de governança. Numa cidade como São Paulo, que você sabe que está vivendo um estresse climático, você tem que fazer parcerias bem ajustadas com a prefeitura para cortar as árvores, você tem que estimular obras para enterrar a fiação, não é? Então, o que eles fizeram foi deixar a coisa acontecer, foi deixar o que eles chamam de cisne cinza, que a gente sabe que tem uma probabilidade incrível de acontecer, mas a gente não faz nada. Eu espero que nós, aqui nesse grupo, estejamos antenados para evitar esse tipo de coisa, para a gente estar na frente. E aí, por fim, um outro exemplo que eu trago, que também é mais ou menos naquela linha da loja de biquínis, esse aí é um CEO de uma empresa norueguesa que ilustrou um estudo recente da BlackRock que mostra que mulheres na direção ajudam a melhoria do desempenho das empresas. E aí ele publica essa foto para dizer... Antes ele tinha publicado a foto do estudo. Olha que incrível, né? O equilíbrio de gênero significa mais dinheiro. E aí depois ele foi mostrar a foto da equipe dele. Ui, peraí, deixa eu voltar aqui. Ui. Ai, meu Deus, agora escapou aqui. Bom...
Não tem problema, era só para fechar. Aí, ele vai e mostra a turminha dele que só tem homem. Então, ele elogia da boca para fora porque é bonito, mas ele não busca essa diversidade. Então, gente, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, nós estamos encerrando a conversa, encerrando o ano. Para mim, esse foi um ano muito intenso, muito bom, muito positivo. E eu quero desejar a vocês que o próximo ano seja também de muita positividade, mas a gente, para caminhar na positividade, a gente vai ter que estar atentos a isso aí, a integridade. Eu vou fazer aquilo que eu prometi, que eu me comprometi. Eu vou ser transparente, eu vou buscar a equidade, a responsabilização e, por fim, eu vou perseguir, ainda que seja difícil, a sustentabilidade. Com isso, eu encerro, desejando a vocês um ótimo ano. Obrigada. Voltamos já com o Cartório Contemporâneo. Estamos de volta com o Cartório Contemporâneo. No que tange ao exercício dos direitos, que é isso que, em caso de violação de todo este acervo ou de parte dele, importa ao cidadão comum. Desde logo, a defesa dos interesses e direitos na lei consignados poderá ser exercida perante os órgãos administrativos competentes que o projeto de lei prevê, bem como em juízo individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente aos instrumentos de tutela individual, coletiva e difusa. E, quando se trata de tutela individual, quer através de ações singulares, quer através de ações coletivas, tendo em vista os interesses individuais homogéneos, quer se trate eventualmente de interesses disponíveis e, bem assim, de indisponíveis. E, para que nos possamos, de algum modo, sem entrarmos pormenorizadamente no que se refere aos sistemas, 3 ordens de razões. Sistemas de inteligência artificial excessivos, porque exorbitante de tudo quanto imaginar-se possa, com 2 breves exceções, como de resto aludi no que tange ao reconhecimento biométrico na hora, ou com breves compassos de espera, e, contrariamente ao que ocorre no documento base que serviu de inspiração ao grupo de jurisconsultos que apresentou este texto final, há 8 modelos de sistema na Europa e o Brasil apresenta 14, para que nos possamos deter sobre um só deles, o que respeita exatamente à administração da justiça, que é um sistema de elevado risco em que eventualmente as atividades registrais e notariais podem, ao que se nos afigura, caber. E, na realidade, se para os sistemas de risco não elevado não há regras expressas para além de princípios que, em 14 de junho próximo passado, a Europa definiu através dos seus eurodeputados, que o Brasil ainda não tomou em devida conta, com efeito, há regras expressas de organização e documentação no que tange aos sistemas de risco elevado, em que o da administração da justiça
se integra, e bem assim, todos os processos democráticos, mas já para os sistemas de risco não elevado, há como que uma recomendação em termos de feitura de códigos de conduta que constituem a manifestação expressa de sistemas de autorregulação. E, consequentemente, importa, na realidade, dar o passo, encetar o passo seguinte, e é que, se violações dos direitos e interesses individuais ou coletivos sobrevierem, afigura-se-nos que há que passar, na realidade, para a afirmação da responsabilidade que quer aos agentes da inteligência artificial, aos fornecedores como aos utilizadores dos sistemas, incumbe por via de lei. Neste contexto, importa dizer que a Europa, em 28 de setembro do ano transato, recuou consideravelmente a esse propósito. Mantém os sistemas em vigor nos Estados-membros e, no que tange especificamente aos sistemas de inteligência artificial e à responsabilidade que deles possa emanar, estabelece inequivocamente um sistema de presunção de incumprimento, mantendo a responsabilidade subjetiva, vale dizer, assente na culpa, e essa presunção será sempre ilidível, mas também a que decorre da imputação do facto ao dano, sendo que também aí a presunção é suscetível de ser ilidida por aqueles contra quem a ação haja sido instaurada. Ora, o Brasil, que mesmo após esse documento de base de 28 de setembro de 2022, esquadrinhou o regime em 3 simples artigos. O 27, o 28 e o 29 estabeleceu um sistema que se nos afigura a todos os títulos muito mais adequado, sendo que para os sistemas de alto ou elevado risco, responsabilidade objetiva. Para os sistemas de risco não elevado, um sistema de responsabilidade subjetiva com presunção de culpa, exatamente por forma a assegurar a todos os níveis algo de consequente. E no que tange, e esta é a razão também determinante, porque não estamos só em presença de relações económico-jurídicas de consumo, no que tange às ações recobertas pelo Código de Defesa do Consumidor, vale dizer, pela Lei 8078, de 11 de setembro de 1990, que em vigor entrou em 11 de março de 1991, nada de mais simples do que a responsabilidade objetiva, tanto pelo produto como pelos serviços, tal como emerge do Código de Defesa do Consumidor, esse monumento de homenagem à cidadania que, em decorrência da Constituição Cidadã, o Brasil erigiu como algo de pioneiro nas 7 partidas do globo. Claro que há excludentes aqui,
como na responsabilidade do produtor pelos produtos soi-disant, como estabelece a Diretiva Europeia 85/374 de 25 de julho, a responsabilidade por produtos defeituosos, desde logo se os agentes de inteligência artificial comprovarem que não colocaram em circulação, empregaram ou tiraram proveito do sistema de inteligência artificial, ou comprovarem que o facto é exclusivo da vítima ou terceiro, assim como de caso fortuito externo. Pois este é, afinal, o sistema que aí está. É o sistema que está ainda in fieri, em desenvolvimento, em construção, e praza a Deus que a breve trecho veja efetivamente a luz do dia, venha a lume, porque sistemas que se não comprimem são sistemas votados exatamente à senha avassaladora de quem detém os comandos do mercado. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Vejo vocês na semana que vem em mais um Cartório Contemporâneo aqui na TV Justiça. Você também pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Até lá!